Olá, paz e alegria, palavra de vida para o dia 23 de setembro de 2022. Quem dizeis que eu sou? Herodes não sabia quem era Jesus. Chega o momento em que os discípulos devem responder à mesma pergunta, pois ela decide o destino de cada um de nós. E é o próprio Jesus quem nos coloca em situação de defini-lo. O monge André Luff comenta esta passagem. Somente aquele que é discípulo conhece Jesus em sua intimidade profunda. O discípulo, isto é, aquele que tudo deixou para segui-lo, que caminha com ele, que vive em sua intimidade, que como ele não tem uma pedra para repousar a cabeça. Somente essa proximidade de cada dia, de cada hora, entreabre a porta do conhecimento de Jesus. Mas ainda é preciso cuidado para não se enganar. Pedro disse bem, o Messias de Deus. E Jesus não recusa esta identidade, mas Pedro sabe ao certo o que significa ser Jesus, o Messias de Deus? Vê-se que não sabia. Devia conservar a imagem popular de um libertador político, de um organizador social, enfim, um Messias para as realidades terrenas. Mas Pedro não está preparado para o anúncio que o Mestre faz a seguir. O sofrimento de Jesus, a rejeição, a perseguição e a morte. E a alusão que Jesus faz à sua ressurreição permanece um mistério para todos eles. No entanto, diz André Luff, não existe outro caminho para compreender a Deus senão Jesus crucificado. E não há outro caminho para compreender Jesus crucificado, senão a própria cruz. A cruz só se compreende pela cruz, isto é, por aquele que a carrega, que a leva por sua vez atrás de Jesus. Assim se manifesta a ilusão daqueles que procuram por um Jesus vitorioso, o engano de quem vê no Evangelho um caminho de glória e sucesso, de vantagens e de sossego. O caminho é a cruz, exclusivamente a cruz. Ela é a condição para o surgimento posterior de um ressuscitado. Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, ensina. A doutrina da cruz é o Evangelho de Paulo, a mensagem que ele prega a judeus e pagãos. É um testemunho simples por natureza, destituído de qualquer retórica e que não procura convencer por razões intelectuais. Toda força provém da doutrina em si, a própria cruz de Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz e o Cristo crucificado. Ele mesmo é o poder e a sabedoria de Deus, não somente o enviado de Deus, Filho de Deus e Deus, Ele próprio, mas também o crucificado, porque a morte na cruz é meio de redenção, fruto da insondável sabedoria de Deus. A Ciência da Cruz, página 16. Quem dizeis que eu sou? O crucificado. Orai sem cessar. Nós proclamamos Cristo crucificado. Texto de Antônio Carlos Santini, narrado por mim, Sara Macedo Teixeira, membro da Diaconia da Juventude, Grupo Semente de Mostarda, membros da Comunidade Católica Nova Aliança.